Genética e citogenética humana, unidade 1. Introdução. A genética humana é o ramo da ciência que estuda os aspectos da herdabilidade genética, congregando diferentes áreas do conhecimento científico, como citogenética clássica, citogenômica, genética de populações, genética médica e aconselhamento genético. Nos últimos 50 anos, a genética humana desenvolveu-se exponencialmente, modificando de forma impactante a maneira de estudarmos e compreendermos o genoma, composto pelo conjunto de DNA presente em uma célula. Com o advento de técnicas citogenéticas e moleculares para análise do estudo do DNA, conceitos antigos foram aperfeiçoados e novos conhecimentos foram incorporados para atingirmos o que chamamos hoje de estudo genômico de alta eficiência. As técnicas diagnósticas e de estudos genéticos, como cariotipagem clássica, a hibridação in situ por fluorescência, as triagens genômicas específicas, a cariotipagem molecular por método de array, arranjo ou matriz, e o sequenciamento genético capilar e massivo viabilizam a descoberta de novos genes, desvendando novas doenças e, consequentemente, evoluindo quadros clínicos complexos que antes permaneciam irresolutos. Hoje, a investigação genética de um indivíduo é realizada de maneira personalizada, avaliando-se o probando e seus familiares de forma integral, relacionando os sinais clínicos, fenótipo, como os resultados de testes genéticos, genótipos dos envolvidos. Assim, atingimos uma nova era da medicina genômica. Atualmente, os tratamentos são elaborados de acordo com o genotipo. As dietas são planejadas conforme as variantes do DNA e doenças e anomalias podem ser evitadas com a realização de aconselhamento genético familiar. A figura a seguir apresenta uma linha do tempo evidenciando o desenvolvimento do estudo genético desde os trabalhos de Mendel até os dias atuais. Unidade 1. O genoma humano, estruturas e funções dos genes, DNA e RNA, estruturas e funcionalidades. O DNA, ou ADN, ácido desoxirribonucleico, é um composto químico orgânico situado no núcleo das células do corpo humano. Presente também na mitocôndria, o DNA é a molécula base da hereditariedade, ou seja, nela estão contidas informações genéticas essenciais para o desenvolvimento, o funcionamento e a manutenção da vida, isto é, nossos genes. O DNA é composto de nucleotídeo, uma tríade formada por um grupo fosfato, um açúcar, pentose, desoxirribose e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas podem ser de dois tipos, púricas ou pirimídicas. As bases púricas são a adenina e a guanina. As bases pirimídicas, a citosina e a timina. Assim, o DNA é constituído por cadeias polinucleotídicas. Os nucleotídeos apresentam a seguinte conformação. O agrupamento fosfato e a base nitrogenada estão ligados à desoxirribose. O grupo fosfato é ligado ao carbono 5 dessa pentose e a base nitrogenada ao carbono. Os nucleotídeos são unidos entre si pela ligação dos grupos fosfato do nucleotídeo subsequente ao carbono 3 da desoxirribose de seu antecessor. Uma vez que o carbono 5 da pentose carrega o início do nucleotídeo, grupo fosfato, e o carbono 3 se une ao grupo fosfato do próximo nucleotídeo, dizemos que o DNA tem sentido de formação e leitura do carbono 5 para o 3, o que chamamos de sentido 5 para 3. A figura a seguir mostra a estrutura química de uma molécula de DNA. O DNA é formado por duas fitas nucleotídicas antiparalelas e complementares e helicoidais. Essa dupla fita é interligada pelas bases nitrogenadas, unidas por pontos de hidrogênio. A citosina é ligada à guanina por pontes triplas de hidrogênio.
e é ligada à adenina com timina por pontes dupla de hidrogênio. A figura a seguir apresenta o modelo químico do DNA. Grande parte das moléculas do DNA se encontram no núcleo celular. Organizado em 46 moléculas da espécie humana, o DNA se compacta em octâmeros e proteínas estonas, enovelando-se cada vez mais até atingir o estágio de cromatina. Essa cromatina nada mais é do que a estrutura arquitetônica de nossos cromossomos. Assim, o conjunto de DNA no núcleo celular de todas as células diploides da espécie humana é organizado em 23 pares de cromossomos, ou seja, em 46 cromossomos humanos. Os cromossomos humanos são classificados em dois grandes grupos: os autossômicos, 22 pares igual a 44 cromossomos, numerados de 1 a 22, e os sexuais, um par, que é igual a 2 cromossomos. Os homens possuem um par denominado XY e as mulheres XX. Os pares dos cromossomos autossômicos são idênticos entre si, são chamados de homólogos. Quanto aos cromossomos sexuais, o par XX para a mulher é homólogo entre si. Entretanto, para o par XY, existe homologia parcial entre regiões específicas de sua constituição. Assim, durante a gametogênese, ocorre o crossover em regiões homólogas dos 23 pares de cromossomos, permitindo a variabilidade genética e a recombinação homóloga entre os pares cromossômicos. No final, o processo meiótico, os espermatozoides e os oócitos carregam um exemplar de cada par, oriundo de uma mistura de cada par de homólogos dos genitores. Com a fecundação do oócito feminino, N23, pelo espermatozoide masculino, N igual a 23, constitui-se um zigoto, 2 Ns igual a 46, que sofrerá inúmeras mitoses para o desenvolvimento embrionário fetal. O zigoto apresenta os cromossomos aos pares, um oriundo do pai e o outro da mãe. A figura a seguir mostra o processo de compactação do DNA, desde a sua estrutura básica, fita dupla, até a sua forma mais compacta, na forma de cromossomos. O RNA, ácido ribonucleico, é composto de sequências nucleotídicas, grupo fosfato, pentose e base nitrogenada, muito semelhantes às estruturas formadas no DNA. O RNA difere do DNA em 4 aspectos importantes. No RNA, não há base de nitrogenada tímida. No lugar desta, há a base nitrogenada uracila. O RNA é constituído basicamente de fitas simples. O RNA está presente tanto no núcleo como no citoplasma. O açúcar pentose do RNA é a ribose. A figura a seguir apresenta a estrutura química da molécula de RNA. O RNA é caracterizado principalmente em 3 tipos: mensageiro, RNA-M, transportador, RNA-T e ribossômico, RNA-R. E todos esses participam diretamente da síntese proteica. O RNA-M é a cópia fiel da estrutura genética. Produzido durante o processo de transcrição, leva a informação genética do núcleo para o citoplasma, promovendo a expressão e atividade gêmica corresponde a cerca de 5% do RNA total. O RNA-T é o responsável pelo transporte do aminoácido no processo traducional, formação de cadeia polipeptídica, corresponde a cerca de 15% do RNA total. Por fim, o RNA-R é responsável pela constituição da maquinária do ribossomo, organela fundamental para a síntese proteica. Corresponde a cerca de 85% do RNA total. A figura a seguir apresenta os 3 tipos principais de RNA. O gene, sua estrutura básica e sua funcionalidade.
O genoma humano é composto de aproximadamente 20.500 genes, os quais representam cerca de 1 a 3% do DNA total da espécie. Vem à tona a seguinte questão: se os genes representam tão pouco do volume total do DNA do genoma humano, por que há tanto interesse em estudá-los? A resposta está em sua importância funcional. Eles são segmentos do DNA que codificam o RNA mensageiro e, após esse processo, produzirão estruturas vitais para o funcionamento do organismo. Observação: nos genes estão presentes 85% das variantes genéticas que causam doenças genômicas nos seres humanos. Por esse motivo, a busca pelo conhecimento mais aprofundado do genoma humano é incessante e motivadora. O gene é formado basicamente por 3 regiões distintas: a região promotora do gene, a sequência de nucleotídeos que codificam o RNAM e sua região terminal. Variantes em qualquer uma das 3 estruturas podem modular o processamento dos genes. Os genes são compostos por sequências denominadas exons e introns. Os exons são as regiões codificadoras do gene, que posteriormente serão base para a formação do aminoácidos. Os introns são sequências da região gênica que não participarão como molde para o processo da síntese proteica. A figura a seguir ilustra a estrutura básica de um gene. O dogma central da biologia molecular. O dogma central da biologia molecular é composto dos processos distintos, englobando a replicação, a transcrição e a tradução, conforme destaca a figura a seguir. Replicação do DNA. O processo de replicação do DNA nada mais é do que a sua capacidade de se duplicar. Esse fenômeno é visto principalmente no ciclo celular, na fase S, síntese, etapa em que as moléculas do DNA precisam ser replicadas. Assim, a partir das moléculas originais do DNA, será formada uma cópia extra-idêntica à molécula-mãe. Caso isso não ocorra de maneira correta, dizemos que em determinado ponto do processo replicativo ocorreu uma mutação, ou seja, surgiu uma variante genética na molécula filha, diferente da molécula de origem. A replicação acontece com uma maquinária de enzimas e estruturas funcionais, do início ao fim, de maneira contínua e gradual. Para fins didáticos, os processos serão divididos em etapas: deslicoidização do DNA, rompimento das pontes de hidrogênio, anilamento dos primers, iniciadores, adição dos nucleotídeos na fita molde, terminação da replicação e união dos nucleotídeos. Cada uma das etapas engloba enzimas importantes para o processo replicativo. A enzima que desenrola o DNA chama-se tipoisomerase, DNA girase. A helicase rompe as pontes de hidrogênio, expondo as fitas de DNA para sua replicação. A primase adiciona o primer na fita molde para sinalizar o sítio de início de replicação. O DNA polimerase adiciona os nucleotídeos, dando continuidade à formação da fita de DNA. E a enzima que liga os fragmentos formados entre as bolhas de replicação da fita tardia é a DNA ligase. Relembrando a estrutura do DNA, com sua formatação helicoidal, ambas as fitas do DNA deverão ser duplicadas para a formação de 2 novas moléculas de DNA. As novas fitas serão constituídas com base de sequência de nucleotídeo na fita molde. Assim, cada nova molécula de DNA terá em sua conformação uma das fitas moldes. Por esse motivo, o processo replicativo é dito semiconservativo, já que sempre a nova molécula de DNA produzida terá em sua estrutura uma das fitas usadas como modelo para a criação da nova fita, conforme ilustra a figura seguinte. O processo replicativo inicia-se com a modificação temporária da conformação da dupla fita de DNA, com a ação da enzima denominada topoisomerase, DNA girase. O DNA
deixa de ser helicoidal em seu sítio de replicação. A seguir, no processo replicativo entra em ação uma enzima fundamental para a exposição do nucleotídeo da fita molde. A enzima que rompe as pontes de hidrogênio que unem a dupla fita do DNA é a DNA helicase. Assim, haverá exposição dos nucleotídeos que serão utilizados como molde para a produção da nova fita complementar de DNA. Em seguida, será adicionada uma pequena sequência de nucleotídeo em cada uma das fitas do DNA recém-rompidas, e tal segmento denomina-se prime ou iniciador. Essa sequência de poucos nucleotídeos serve como sinalizador do sítio de início da replicação, e assim a enzima DNA polimerase inicia a adição dos novos nucleotídeos na nova fita de DNA. Após o término da adição de nucleotídeos para a concepção da nova fita de DNA, os nucleotídeos serão ligados para a enzima DNA ligase. As novas fitas de DNA formadas têm sentido antiparalelo à sua fita molde. A fita que é produzida no mesmo sentido da ação da enzima DNA helicase recebe o nome de fita contínua, enquanto a fita que está no sentido contrário ao da ação da enzima DNA helicase é denominada de fita tardia. A fita contínua recebe apenas um prime e a adição dos nucleotídeos é feita de maneira ininterrupta pelo DNA polimerase. A fita tardia serão adicionados vários primers em cada bolha de replicação para a confecção dessa nova fita. A fita tardia será formada pelos fragmentos, os quais são denominados fragmentos de Okazaki. A figura a seguir apresenta o processo replicativo e toda a maquinária utilizada para a efetivação. Por fim, a fita tardia tem seus fragmentos ligados pela ação da enzima DNA ligase, finalizando o processo replicativo. Transcrição e tradução. O processo de transcrição e tradução envolve uma série de estruturas químicas, celulares e moleculares que atuam de maneira organizada para a expressão de genes e síntese proteica. A figura a seguir ilustra um esquema dessas duas fases de dogma central da biologia molecular. Transcrição. A transcrição é um processo complexo que é realizado nas regiões gênicas do DNA. Dentro do núcleo celular, a enzima RNA polimerase atua na região gênica da fita antissenso, a qual é utilizada como molde para o processo de construção da molécula de RNA mensageiro. O processo transcricional pode ser dividido em etapas: síntese do transcrito primário, adição de estruturas no RNA mensageiro, splink, finalização do RNA mensageiro maduro. Observação. Splink consiste na retirada dos introns de um RNA precursor de forma a produzir um RNA-M maduro funcional. A etapa de síntese do transcrito primário é realizada pela enzima RNA polimerase. Esta se liga à região promotora do gene do DNA, rompendo a dupla fita e sintetizando. E então usa a fita antissenso, a nova molécula de RNA. A enzima RNA polimerase reconhece o sítio iniciador na fita antissenso e inicia a síntese RNA mensageiro na extremidade 5-UTR. Assim, a molécula é sintetizada e, ao atingir a região finalizadora do gene, a região 3-UTR, a enzima RNA polimerase finaliza o processo. Após a formação do transcrito primário, o RNA mensageiro recebe em sua extremidade 5 uma estrutura denominada CAP. Em sua extremidade 3, uma cauda poli-A, sequência de adenina. Essas estruturas têm a finalidade de proteger o RNA mensageiro, fabricado da ação de enzimas líticas que poderiam degradá-lo e, consequentemente, destruí-lo antes de completar sua funcionalidade.
Em seguida, o RNA mensageiro passa por um processo de maturação denominado splice, um processo que retira todos os introns desse RNA mensageiro e une todos os exons, que serão decodificados em aminoácido. Após essa etapa, o RNA mensageiro maduro está pronto para sair do núcleo e migrar para o citoplasma, onde será traduzido em cadeias polipepídicas. A figura a seguir destaca o processo de transcrição do RNA em molécula de RNA mensageiro. Tradução. Assim que o RNA mensageiro maduro atinge o citoplasma, mais precisamente os ribossomos no retículo endoplasmático rugoso, ele será traduzido em aminoácido, que constituirão em cadeia polipepídica. O RNA mensageiro é lido pelos ribossomos em sequência de 3 ribonucleotídeos, denominados códons. Estes serão lidos pelos ribossomos e, complementarmente, ligados ao anticódons do RNA transportador. No local do RNA-M, onde o anticódon for complementar ao códon, o RNA transportador liberará o aminoácido correspondente e, sequencialmente, formará uma cadeia polipepídica. Dessa forma, o código genético vai gerar proteínas funcionais e importantes para o funcionamento do organismo humano. Todo RNA-M se inicia pelo códon iniciador AUG, que codificará o aminoácido metionina, e todo RNA-M terminará com um códon finalizador, stop códon, que não codifica nenhum aminoácido, mas informa ao ribossomo que a síntese proteica deve ser finalizada. Existem aproximadamente 20 diferentes aminoácidos na constituição proteica. O genoma é composto por 4 tipos diferentes de nucleotídeo, agrupado em trincas, códons, que codificarão os aminoácidos. Assim, ao calcular as possibilidades de formação de códons, nota-se que existem 64 arranjos diferentes, 4 diferentes nucleotídeos, A, U, C e G, agrupados de 3 a 3 códons. Essas 64 possibilidades resultarão em 20 aminoácidos, ou seja, mais de um códon formará o mesmo aminoácido. Por esse motivo, o códon genético é dito degenerado, conforme exemplifica a figura a seguir. Observação. O exame do exoma é sequenciamento genético de todos os exons do genoma humano. O estudo do exoma permite verificar doenças monogênicas com a identificação de SNVs, single nucleotide variantes de nucleotídeos único. Pequenas variações das sequências do DNA, indels, inserção e deleção, e alterações estruturais equilibradas, como as inserções de regiões genômicas. Caso ocorra alguma falha em qualquer parte do processo replicativo, transcricional ou traducional, o impacto acometerá diretamente a cadeia polipepídica. Nesse contexto, o estudo das variantes genômicas é fundamental para elucidar a etiologia das doenças humanas. Padrões de heranças monogênicas. Desde a redescoberta dos estudos do monge austríaco Gregor Mendel, as características e fenotipos que seguem o padrão de heranças monogênica, monohibridismo, são estudadas e cada vez mais compreendidos no contexto da genética humana. Para tanto, é preciso retomar as conhecidas leis de Mendel, que são base para os estudos de hereditariedade genômica. Mendel, com seus estudos de cruzamento com ervilhas de cheiro, Pisum sativum, observou e constatou que as características das ervilhas cruzadas eram diferentes das ervilhas filhas, constatando o fato em sucessivas gerações e cruzamentos. Por exemplo, no cruzamento de ervilhas puras amarelas com ervilhas puras verdes, Mendel percebeu que nasceram somente ervilhas amarelas. Ao cruzar as ervilhas amarelas, fruto do primeiro cruzamento, Mendel constatou que nasceram ervilhas amarelas e verdes, na proporção 3:1.
Com isso, ele identificou que determinados fatores carregam característica e que esses eram transmitidos de genitores para a prole de maneira matematicamente compreensível. Com isso, Mendel sugeriu que a prole do cruzamento sexuado de genitores carregava esses fatores aos pares, sendo cada um herdado de um genitor. Os estudos de Mendel revelaram que os fatores podiam se manifestar ou não, a exemplo do cruzamento das ervilhas amarelas com as ervilhas puras verdes, que resultou somente em ervilhas fenotipicamente amarelas. Com essa constatação surgiu o conceito de dominância e recessividade. Nos estudos de Mendel foram observadas 7 características diferentes das ervilhas de cheiro, destacando-se cor, tamanho e textura. Ele notou que uma característica herdada por um par de fatores independia das outras características herdadas por outros par de fatores, ou seja, do cruzamento entre ervilhas amarelas lisas e verdes rugosas, nasceram ervilhas amarelas lisas e rugosas e ervilhas verdes lisas e rugosas. Dessa maneira, Mendel evidenciou que um fator segregava de maneira independente de outros fatores. Por fim, Mendel postulou 2 leis importantes para o estudo dos padrões de heranças monogênicas. Princípio de segregação dos caracteres: os indivíduos têm o fator aos pares, mas na reprodução sexuada transmite apenas um fator à sua prole. Lei da segregação independente: a segregação de um fator determinado não influencia na segregação de outro fator, diferente do primeiro. Mendel contribuiu para o desenvolvimento dos estudos de herdabilidade genética, iniciando uma nova maneira de compreender a transmissão dos caracteres genéticos. O que Mendel denominou par de fatores nada mais é do que o nosso par de genes, e as características que ele evidenciou correspondem ao fenótipo das ervilhas de cheiro. Esse par de genes que definem uma característica ou funcionalidade herdável são denominados genes alelos, cada um localizado no cromossomo homólogo. Os alelos ocupam uma determinada coordenada genômica, que é idêntica em cada um dos cromossomos homólogos. Essa coordenada genômica local no cromossomos onde o gene reside é chamada de locus. A relação entre os alelos também foi observada nos estudos de Mendel. As relações de dominância e recessividade foram bem estabelecidas nos cruzamentos das ervilhas, mostrando que essa conjunção de alelos pode originar a mesma característica, ou cada alelo pode carregar uma informação diferente para a mesma característica. Por exemplo, um par de alelo para a cor pode gerar ervilhas verdes ou amarelas. Nesse contexto, são definidos os conceitos da homozigose e heterozigose. Dizer que um par de genes encontra-se em homozigose significa dizer que ambos carregam a mesma informação para uma determinada característica. Em contrapartida, dizer que um par de genes se encontra em heterozigose significa dizer que o par de alelos carrega informações diferentes para a mesma característica. Os conceitos de homozigose e heterozigose são representados pelo par de genes alelos, que juntos formam o genótipo de um indivíduo. A expressão resultado mensurável da manifestação genótipica desse genótipo é observada por meio fenótipo. O genótipo de um indivíduo homozigoto pode ser representado por 2 letras maiúsculas, por exemplo, AA, quando determinam uma característica dominante. Quando define uma característica recessiva, por suas 2 letras minúsculas, AA. Os indivíduos heterozigotos sempre serão representados por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Assim, indivíduos heterozigotos sempre terão um gene dominante e um gene recessivo. Para que uma característica dita dominante se expresse, obrigatoriamente o indivíduo deve ter esse genótipo, um gene A maiúsculo. Nesse caso, basta representar um gene com sua característica que o indivíduo expressará o fenótipo correspondente.
Já para a sua característica recessiva, o indivíduo deverá representar o par de alelos AA para ter a manifestação do genótipo correspondente. Destaca-se também um tipo de relação genética denominada codominância, a qual se associa à ausência da dominância de um gene sobre o outro. Alelos múltiplos são aqueles nos quais uma determinada característica é expressa pela ação dos alelos gênicos, localizado em mais de um locus cromossômico. Exemplo clássico de condominância e múltiplos alelos são constantes nas tipagens sanguíneas no sistema MN e ABO. Na transposição dos estudos de Mendel para o desenvolvimento da genética médica e científica, grande parte das doenças monogênicas humanas seguem o padrão das leis de Mendel. Os padrões de herança das doenças monogênicas são autossômico recessivo, autossômico dominante, quando o par de alelos está contido nos cromossomos autossômicos. A herança é ligada ao X dominante e ao X recessivo, quando o gene relacionado com a doença encontra-se no cromossomo X e é ligada ao Y, quando o gene causador da alteração estiver no cromossomo Y. As doenças monogênicas são aquelas cuja variante é do tipo SNV, a qual relaciona-se com variantes presentes em um gene ou um par de gene, em um determinado locus cromossômico. No caso de heranças autossômicas recessivas, para um indivíduo apresentar um fenótipo, este deve ter ambos os alelos recessivos. Quando se trata de doença autossômica recessiva, para um paciente apresentar o fenótipo, ele deverá ter ambos os alelos com variantes genéticas. No caso de indivíduo heterozigoto, ou seja, que possui apenas um alelo alterado, ele geralmente não tem quadro clínico e é reconhecido como portador, pois um dos alelos está alterado. Excepcionalmente, para algumas doenças recessivas, o indivíduo portador pode apresentar algum grau da doença, em especial quando envolve a produção de determinadas enzimas. Assim, serão elencados a seguir alguns critérios das doenças autossômicas recessivas. A doença se expressa na homozigose. Há um risco aumentado para a doença autossômica recessiva no casamento consanguíneo entre membros da mesma família, caso haja indivíduos afetados e portadores de segregarem esses genes dentro de uma família. Para determinadas doenças e genes específicos, alguns portadores podem representar algum fenótipo relacionado à doença. No tocante às heranças autossômicas dominantes, estas se expressam tanto na homozigose como na heterozigose. Basta haver um alelo presente para expressar o fenótipo. Quando são estudadas doenças que seguem este perfil de herança, deve-se lembrar que, para uma pessoa apresentar uma doença com padrões de herança autossômicas dominante, basta ela ter um alelo alterado. A seguir serão acentuados alguns critérios típicos de doenças autossômicas dominantes. A doença se expressa tanto na homozigose como na heterozigose. Não existem indivíduos portadores, somente afetados e normais. Distribui-se de maneira equilibrada e aleatória, independente do sexo. Dependendo da variante do gene envolvido, em alguns casos, a homozigose dominante, a doença é letal. Com relação às heranças ligadas ao X dominante, destaca-se que homens possuem apenas um cromossomo X e as mulheres apresentam 2 exemplares desse cromossomo. Assim, homens que carregam variantes em genes localizados nesses cromossomos obrigatoriamente são doentes hemizigóticos e suas filhas também serão doentes, já que o homem envia o cromossomo X alterado para todas as suas filhas. Por sua vez, a prole do sexo masculino de um homem afetado por doenças ligadas ao X dominante nunca será doente pela linhagem paterna, uma vez que o homem manda o cromossomo Y para todos os seus filhos. Contraposição: quando uma mulher apresentar uma variante genética em heterozigose para uma doença ligada ao X dominante, ou seja, ela tem um cromossomo X com alelo alterado e o outro exemplar normal, ela será obrigatoriamente doente e poderá transmitir o cromossomo de um alelo alterado para sua prole, independente do sexo, já que a mulher sempre enviará um cromossomo X para meninos e meninas.
Caso a mulher doente seja homozigota, para essa variante, todos os filhos e filhas, 100% da prole, será doente. A figura a seguir traz um esquema de transmissão de variantes ligadas ao cromossomo X dominante. Lembrete: quanto às heranças ligadas ao X recessivo, os homens possuem apenas um cromossomo X e as mulheres apresentam 2 exemplares desse cromossomo. Assim, a prole do sexo masculino de homens afetados por doenças ligadas ao X recessivo nunca será doente pela linhagem paterna, uma vez que o homem manda o cromossomo Y para todos os filhos. Dessa forma, as doenças ligadas ao X recessivo são mais frequentes em homens do que em mulheres. Em contraposição, quando uma mulher apresentar uma variante genética em homozigose para uma doença ligada ao X recessivo, ou seja, ela tem os 2 cromossomos X com alelos alterados, ela obrigatoriamente doente e transmitirá os cromossomos com alelos alterados para sua prole, sem todos os filhos doentes, pois receberão um X com alelo recessivo. E todas as filhas serão, no mínimo, portadoras, pois todas as filhas receberão um cromossomo X com alelo alterado da mãe e o outro normal. Caso a mulher tenha uma prole com um homem saudável para essa característica. Por esta razão, dizemos que o homem de uma família na qual se segrega um gene alterado com herança ligada ao X recessivo são aparentados pela linhagem das mulheres. No caso de uma mulher ser portadora de uma característica recessiva ligada ao X, ou seja, ter um cromossomo X com alelo normal e um cromossomo X com alelo alterado, ela poderá gerar filhos normais ou doentes e, consequentemente, filhas normais ou portadoras, dependendo do genótipo do genitor. A figura a seguir ilustra esquema de herdabilidade de doenças ligadas ao cromossomo X recessivo. As doenças e heranças ligadas ao cromossomo Y afetam exclusivamente homens, e os filhos de homens afetados terão 100% de probabilidade de serem tão afetados quanto ao seu progenitor. Um exemplo de característica ligada ao Y é a presença de pelos na orelha. O estudo genético de doenças genômicas é baseado no exame físico, na investigação de variantes genéticas através de exames específicos e na análise de heredograma, que é a análise da árvore genealógica de uma família. Pautado em informações transmitidas pelo paciente, o heredograma apresenta as linhagens ascendentes e descendentes de todos os envolvidos no estudo genético do paciente. Com a utilização do heredograma, os genetistas poderá verificar a segregação dos genes e, consequentemente, de características e doenças em uma família. Com simbologia própria, o heredograma é uma das principais ferramentas para a realização de aconselhamento genético familiar. A figura a seguir destaca alguns dos símbolos utilizados para a confecção do heredograma familiar. Para estudar as probabilidades familiares de um casal gerar filhos normais ou alterados, deve-se proceder o cruzamento dos genótipos utilizando-se o quadro de Punnett. A tabela a seguir ilustra uma representação do quadro de Punnett, por meio do qual são realizados cruzamentos dos alelos nos gametas para a formação dos zigotos. Nesse quadro, são realizados cruzamentos de alelos paternos e maternos para a constituição da possibilidade da formação dos gametas. Em azul, destaca-se o par de alelos paternos, gene 1 e gene 1. Em vermelho, o par de alelos materno, gene 1 e gene 1. Desse cruzamento, serão criadas sempre 4 possibilidades resultados da conjunção dos alelos na formação do zigoto. Lembrete: as doenças e heranças ligadas ao cromossomo Y afetam exclusivamente homens e os filhos de homens afetados terão 100% de probabilidade de serem tão afetados quanto ao progenitor. Um exemplo de característica ligada ao Y é a presença de pelos na orelha. Doenças causadas por SNVs patogênicas. Até o momento, foram identificados mais de 6.000 fenótipos pelos quais a base molecular é conhecida. Esses fenótipos e os genes associados são coletados no banco de dados de OMIM, Online Mendelin. Herança
mendeliana no homem online. Quadro 2, exemplos de doenças mendelianas. As doenças são mostradas em seus padrões de herança, o gene afetado, os tipos de mutação mais comumente encontrados e a taxa de incidência estimadas. Observe que algumas doenças, por exemplo, esteogenese imperfeita, das quais exigem várias formas, podem ser causadas por variantes patogênicas em diferentes genes. Doenças autossômica dominante. A acondroplasia é uma doença autossômica dominante, causada por uma variante no gene FGFR3, localizado em 4p16.3. A acondroplasia é a forma mais frequente de nanismo com cruzamento de membros. Os indivíduos afetados apresentam baixa estatura, causado pelo encurtamento rizomélico dos membros, com faces característica, com bossas frontais e hipoplasia da face média, lordose lombar exagerada, limitação e extensão do cotovelo, geno VAR1, deformação dos ossos das pernas caracterizada por concavidade da coxa e saliência do joelho e mão em tridente. Para uma pessoa ser acondroplásica, basta que um dos alelos esteja alterado para que a doença se manifeste. Dessa forma, o casamento entre um indivíduo acondroplásico e outro de estatura normal tem no mínimo 50% de chance de gerar uma prole acondroplásica, caso o indivíduo doente seja heterozigoto. Para comprovar essa formação, foi realizado o cruzamento no quadro de Punnett, conforme exemplificado a seguir. Quadro 3. A neurofibromatose tipo 1, NF1, é outro tipo de doença autossômica dominante, causada por uma variante no gene NF1, localizado no cromossomo 17, na região Q11-2. Caracterizada clinicamente por manchas de café com leite, nódulos de Lesch nos olhos e tumores fibromatosos da pele, os indivíduos portadores dessa doença têm maior suscetibilidade de desenvolver neoplasias benignas e malignas. A incidência mundial de NF1 é de 1 em 2.500 a 1 em 3.000 indivíduos em ambos os sexos. Em um casamento entre o indivíduo com NF1 e o indivíduo com NF1, ambos heterozigotos, a probabilidade de gerar uma prole afetada é de 75%, destacando-se 25% em homozigose e 50% em heterozigose. Para comprovar essa formação, foi realizado o cruzamento no quadro de Punnett, conforme exemplificado a seguir. Quadro 4. A figura a seguir apresenta um heredograma para uma doença autossômica dominante. Observe que nessa característica de herança não há salto de regeração, uma vez que a doença não se perpetua no heredograma. Não haverá mais casos herdáveis causados pelo mesmo gene que segregava nessa família. Doença autossômica recessiva. A doença de Tay-Sachs é uma enfermidade autossômica recessiva relacionada a variantes do gene ESHA, localizado em 15q23. Clinicamente, a doença de Tay-Sachs é caracterizada pelo aparecimento, ainda na infância, de atraso global do desenvolvimento, seguido de paralisia, demência e cegueira. Geralmente, os portadores dessa doença falecem até o 3º ano de vida. Como sinal patogenômico da doença, os pacientes apresentam uma mácula em um ponto central da retina, vermelho cereja. A doença de Tay-Sachs é um erro inato do metabolismo, sendo marcada pelo acúmulo de lipídios nas células ganglionares retinianas. O casamento consanguíneo, ou seja, a união entre primos portadores dessa característica, apresenta chances de 25% de gerar uma prole doente, conforme mostrado no cruzamento a seguir, quadro 5. O albinismo oculocutâneo tipo 1, AOC1, é um distúrbio autossômico recessivo caracterizado pela presença de variantes dos alelos de genes TYR, localizada em 11q14.3. Clinicamente, os pacientes com
O AOC1 manifestam ausência de pigmentos no cabelo, na pele e nos olhos, com nistagmo grave, fotofobia e acuidade visual reduzida. Casamentos de indivíduos com AOC1, toda a prole 100% nascerá albina, conforme demonstrado no cruzamento a seguir. Quadro 6. A figura a seguir destaca um heredograma para uma doença autossômica recessiva, cujos indivíduos portadores geram prole normal, portadora e doente. Entretanto, em um casamento entre pessoas saudáveis e não portadoras, não há risco de gerar uma prole doente ou portadora. Doenças ligadas ao X recessivo. A distrofia muscular de Duchenne, DMD, é acentuada geneticamente por variantes do tipo deleção e SNVs no gene DMD, localizado em XP21.2, P21.1. De herança recessiva ligada ao cromossomo X, a DMD acomete preferencialmente homens filhos de mulheres portadores dessa característica. Clinicamente, os pacientes com DMD apresentam fraqueza muscular, com evolução para perda dos movimentos de pernas. Progressivamente, apresenta insuficiência cardíaca, disfunção muscular lisa no trato digestivo e ou urinário, falecendo em sua maioria entre a segunda e a terceira década de vida. Em um casamento entre um indivíduo do sexo masculino com gene DMD sem variantes e uma mulher portadora da variante patogênica no gene DMD, existe a possibilidade de ela gerar um filho doente em 50% dos casos de sua prole masculina. O cruzamento no quadro de Punnett destaca as possibilidades para esse cruzamento. Quadro 7. A hemofilia A é caracterizada geneticamente por variantes no gene F8, localizado em XQ28. De herança recessiva ligada ao cromossomo X, acomete preferencialmente homens filhos de mulheres portadoras desse caráter. Clinicamente, os pacientes com hemofilia A apresentam sangramentos causados por uma deficiência no fator 7º da cascata de coagulação. Os pacientes com hemofilia A devem tomar muito cuidado com as traumas, as quais podem gerar hemorragias internas, podendo ser fatais em alguns casos. Observação. A Rainha Victória da Inglaterra foi uma das responsáveis pela disseminação da hemofilia A pela Europa, sendo citada em diferentes livros de genética. Em um casamento de uma mulher portadora de hemofilia A com um homem também portador, há 50% de chance de o filho ou a filha nascer com tal doença, conforme ilustrado no quadro de Punnett. Quadro 8. Doenças ligadas ao X dominante. A síndrome de Rett, SR, é uma doença neurodegenerativa que acomete, em sua maioria, mulheres de herança dominantes ligada ao X, é caracterizada geneticamente por variantes no gene MECP2, localizado em XQ28. Os pacientes com SR evoluem para a perda das habilidades adquiridas, como fala e locomoção, apresentam movimentos estereotipados, classificantes em mãos, com microcefalia, convulsões e deficiência intelectual. Outra doença de herança dominante ligada ao X é o raquitismo hipofosfatêmico, RH, marcado geneticamente por variantes no gene PH e X, localizado em XP22.11. O RH tem expressividade variável, com raquitismo e deformidade ósseas, baixa estatura, anormalidades dentárias e hipofosfatemia, baixa absorção renal de fosfato. O heredograma a seguir mostra um padrão clássico de doença ligado ao X dominante, cuja mulher afetada transmite alelos alterados e normal para sua prole. O filho nessa mulher terá todas as filhas doentes e nenhum filho afetado, já que os homens transmitem o X alterado para todas as suas filhas, mas nunca passa essa variante associada ao cromossomo X para seus filhos. Outros padrões de herança e fatores que alteram o padrão de herança monogênica. Além dos padrões de herança monogênicas baseados nos estudos de Mendel, devem ser abordadas a herança poligênica, a herança mitocondrial, relacionada ao DNA presente nas mitocondrias,
ou metilação do DNA e a dissomia uniparental. Na herança poligênica, o perfil de herdabilidade de determinada característica é contemplado por mais de um par de genes que interagem para produzir um efeito fenótipo. Um exemplo clássico de herança poligênica é a cor da pele em humanos, a qual é gerada pela expressão de vários genes, que, em conjunto, apresentam um efeito aditivo na manifestação do fenótipo. No tocante à herança mitocondrial, primeiro é preciso compreender sua origem. O DNA mitocondrial é um conjunto de estruturas pequenas e circulares que se assemelham ao DNA bacteriano. Acredita-se que tenha sido originada na incorporação de uma célula procarionte à célula humana. O DNA mitocondrial é recebido de forma monoparental, ou seja, de apenas um dos genitores. Na espécie humana, o DNA mitocondrial é recebido das mitocôndrias maternas, através do citoplasma do óvulo. Os espermatozoides contêm mitocôndrias, mas eles normalmente não são herdados pelo zigoto. Houve o relato de um caso de herança paterna de mitocôndrias em um ser humano, mas isso é extremamente raro. Assim, as doenças ligadas ao DNA mitocondrial são herdadas pela linhagem materna, o que significa que mães doentes passarão a doença para todos os seus filhos e filhas. Os filhos doentes não passarão a variante causadora da doença para sua prole. Entretanto, as filhas de mulher doentes passarão para todos os seus filhos e filhas. Assim, dizemos que todos os pacientes com doenças mitocondriais são aparentados pela linhagem materna. A figura a seguir mostra o padrão de herança mitocondrial. Com relação ao imprint genômico e à metilação do DNA, trabalhos recentes destacam o papel das modificações epigenômicas, incluindo a metilação diferencial do DNA, na suscessibilidade e na etiologia de diferentes tipos de doença, como o câncer, as doenças autoimunes, os distúrbios metabólicos, até doenças psiquiátricas. O padrão de metilação é um importante mecanismo regulador epigenético durante o desenvolvimento celular normal, mas que permanece alterado nos estados celulares doentes. Assim, os padrões de metilação aberrantes são uma característica distinta de muitas células. A metilação do DNA é uma das primeiras modificações epigenéticas encontrada em humanos. Refere-se a qualquer modificação potencialmente hereditária que altera a expressão dos genes, sem alterar diretamente a sequência de nucleotídeos do DNA. Inclui alterações estáveis do DNA nuclear responsáveis pela identidade fenótipa de um tipo celular. A metilação do DNA consiste na adição de um grupo metil ao carbono 5 do anel de pirimidina do nucleotídeo cistosina. A transferência do grupo metil é catalisada por uma classe de enzimas conhecida como DNA metiltransferases, DNMTs. Estas realizam a transferência de grupo metil através de ligação covalente, o que refere à metilação, a condição de marca epigenética mais estável. Metilações do DNA ocorrem ao longo de todo o genoma, inclusive em genes, mas são funcionalmente mais relevantes quando presentes em sequências ricas em dinucleotídeos CpGs, citosina guanina. As denominadas ilhas CpGs, que são frequentemente encontradas em regiões promotoras de genes ativos. Portanto, a metilação do DNA tem um importante papel na regulação da transcrição. As DNAs multitransferases podem produzir pelo menos 3 status diferentes para cada sítio CpG. Metilação completa em ambas as fitas de DNA, hipermetilação, metilação em apenas um dos filamentos de DNA, hemimetilação, e sem metilação em ambas as fitas de DNA, hipometilação. O papel da metilação do DNA em doenças humanas foi explorado primeiro no contexto de imprint genômico. Se esse padrão for estável e herdável durante a mitose, levará consequentemente a uma expressão diferenciada dos alelos
paternos e maternos. Alteração no imprint herdados via paterno ou materna na região 15q11.2, Q13, causam síndrome de Prader-William e ou Algerman. A literatura científica revela o papel da metilação do DNA em doenças humanas comuns, por exemplo, as doenças autoimunes, as relacionadas à obesidade, incluindo as doenças cardiovasculares, que permitiram potencializar o desenvolvimento de testes diagnósticos baseados na detecção da metilação do DNA livre de células circulantes, cfDNA, no plasma. Os distúrbios neurológicos também são doenças nas quais se acredita que metilação do DNA tenha um papel crucial. Supõe-se que alterações no perfil de metilação do DNA levem à expressão diferencial de genes relacionada à atividade sináptica, regulando o nível de expressão de genes associado à fisiopatologia do autismo e da síndrome de Rett, como fator neurotrófico derivado do cérebro. Um caso especial de mutação de inserção são as doenças de expansão de repetição de nucleotídeos, normalmente doenças de repetição tripla. Repetições de trinucleotídicas são sequências repetitivas nas quais os trípetos de nucleotídeo são repetidos em conjunto várias vezes. Em alguns casos, essas repetições estão localizadas em sequências de codificação e são traduzidas como extensões de polipepídicos, constituído em uma repetição no mesmo aminoácido. Outras repetições de trinucleotídeos estão localizadas em sequências não codificantes. É possível que a presença de repetições expandidas em uma transcrição seja patogênica, causando efeitos deletérios para mecanismos de processamento de RNA no núcleo. A sequência de repetições trinucleotídeas é frequentemente CAG ou CTG, sendo N é o número de unidades de repetições. Um aspecto incomum dessas repetições é que elas podem se tornar instáveis e se expandir, de modo que o número de repetições aumenta dramaticamente de uma geração para outra. Um fenômeno denominado antecipação. Além disso, as repetições acima de um certo número podem ser instáveis por meio da divisão celular somática, e as células de alguns tecidos apresentam um número extremamente variável de repetições no alelo expandido. Em todos os casos conhecidos de distúrbio de expansão por repetição de trinucleotídeos, indivíduos portadores de várias repetições até um limiar não apresentam sintomas clínicos, enquanto indivíduos portadores de repetições mais longas denotam sintomas progressivamente graves. A doença de Huntington-HD é uma das doenças de expansão de repetições trinucleotídeas, cuja repetição CAG afeta a poliglutamina na região codificadora do gene HTT, da huntingtina, no cromossomo 4p16. É uma doença neurodegenerativa progressiva e os pacientes sofrem de perda e atrofia progressivas de células neurais. Os sintomas começam com mudança de personalidade e humor, seguida por uma deterioração constante das habilidades físicas e mentais. A função da proteína huntingtina não é clara, mas é essencial para o desenvolvimento. A herança segue um padrão autossômico dominante, causado por um ganho de função associado à expansão repetida. Indivíduos não afetados carregam entre 9 e 35 repetições CAG. Ocorre penetração incompleta em portadores de 36 a 39 repetições, e a doença é totalmente penetrante quando 40 ou mais repetições estão presentes. Há relatos de alelos contendo 250 ou mais repetições. Enquanto alelos repetidos de 9 a 30 são quase sempre transmitidos sem alteração para a próxima geração, alelos maiores mostram instabilidade, tanto nos tecidos somáticos quanto na linha germinativa, com tendência à expansão de uma geração para a próxima geração.
Existem uma correlação entre o número de repetições e a gravidade da doença, e também uma correlação inversa entre o número de repetições e a idade do início da doença. O grau de instabilidade de repetição é amplamente proporcional ao número de repetições e também é afetado pelo sexo do progenitor transmissor, com expansão maiores ocorrendo na transmissão masculina. Isso leva à antecipação, ou seja, um indivíduo aparentemente saudável pode ter um filho com HD tardia e um neto com sintomas mais graves e um início mais precoce, e assim por diante. Por fim, com relação à UPD, dissomia uniparental, trata-se de um fenômeno que consiste em um erro na segregação cromossômica entre cromossomos homólogos ou cromatídeas irmãs durante a gametogênese, causando o envio de duas cópias de um determinado cromossomo de mesma origem parental. Normalmente, quando esse efeito acomete um gameta, após a fecundação é originado um zigoto trissômico, com 3 cópias de um determinado cromossomo. Durante os primeiros estágios, ocorre um evento denominado resgate trissômico, tornando a célula dissômica com 2 cromossomos. Entretanto, durante o resgate trissômico, algumas vezes o cromossomo que foi enviado por cópia única é removido, permanecendo o par cromossômico de mesma origem parental. Assim, 4 síndromicos são originados como conhecida síndrome de Pader-William e Angiosperm. Quanto aos fatores que podem alterar o padrão do heredograma de doenças monogênicas, destacam-se 4. Penetrância. Relaciona-se à possibilidade de indivíduos portadores de um fenótipo expressarem o fenótipo em indivíduos com genótipo e sem fenótipo, dizendo que o gene tem penetrância incompleta. Heterogeneidade. Associa-se a doenças que têm fenótipos semelhantes, sendo originada por genótipos distintos ou vice-versa. Pleiotropia relaciona-se com presença de músculos fenótipos originados de um único gene ou par de gene alterado. Expressividade. Alude-se à expressão do fenótipo a partir de um genótipo. Disse que um gene tem expressividade variável quando pessoa com o mesmo genótipo tem fenótipos distintos, ou seja, as manifestações clínicas são diferentes em um indivíduo com a mesma anormalidade genética. Genética de populações. Como estudar frequências gênicas e genótipicas em uma determinada população. A genética populacional é o estudo da frequência da distribuição genotípica e gênica em uma determinada população. Os genes da espécie humana são polimórficos, ou seja, podem se apresentar com diferentes frequências de nucleotídeos, que os tornam diferentes em seus alelos selvagens. Clássico. O cálculo das frequências gênicas e genotípicas são essenciais para verificar o impacto e a inserção desses genes polimórficos em uma determinada população. Por exemplo, na população brasileira existe um gene com um determinado polimorfismo que predispõe aos indivíduos que o portam serem obesos. A frequência desse polimorfismo na população poderá informar o número de pessoas dessa mesma população que tem predisposição à obesidade. Isso, modelos matemáticos são usados para investigar e prever a ocorrência de alelos específicos ou combinações de alelos em populações. Os fatores que influenciam a diversidade genética em uma população são tamanho amostral, variantes genômicas, seleção natural, diversidade ambiental, migração e padrões de cruzamento não aleatórios. O princípio de Hardy-Weinberg descreve e prediz o equilíbrio nas frequências gênicas e genotípicas em uma determinada população que se reproduz de maneira aleatória, de grande quantidade de pessoas, somente com alelos selvagens não mutados, livre de seleção natural e sem fluxo migratório. Dessa forma, disse que essa população está sob panmixia e que o ambiente é extremamente controlado. A equação de Hardy-Weinberg
deve ser usada para avaliar os processos evolutivos de diferenciação genética populacional, considerando que existem 2 alelos para um determinado locus. Chamaremos o alelo dominante P de A e o alelo recessivo Q de A. Assim, P será a frequência alélica de A e Q será a frequência de A. Logo teremos que P mais Q é igual a 1, uma vez que a soma desses 2 alelos será igual a 100%. De acordo com o modelo de Erdős-Windenberg, teremos as frequências de genotipos AA, AA e AAA representados, respectivamente, por P2, 2PQ e Q2. Assim, a equação de Erdős-Windenberg será definida por P2 mais 2PQ mais Q2, que é igual a 1. As frequências genéticas e genotípicas são ferramentas utilizadas para verificação como está a distribuição de alelos e genotipos dentro de uma determinada população. Para compreender melhor o exposto, observe o exemplo a seguir. Em uma população de 300 indivíduos, sabemos que fenotípica e, consequentemente, genotipicamente, temos 120 pessoas com tipo sanguíneo MM, 40 com tipo sanguíneo MN e 140 pessoas do tipo NN. Para calcular as frequências genotípicas, deve-se ter o seguinte raciocínio: quais são os genótipos presentes na população MM, MN e NN? Qual o total de indivíduos na população? 300 indivíduos. Cada um tem um genótipo, portanto, 300 genótipos. Quantas pessoas apresenta cada um desses genótipos? Genótipo MM, 120. Genótipo MN, 40. Genótipo MM, 140. Para calcular as frequências de cada genótipo dessa população, basta dividir o número de cada genótipo pelo total da população. Frequência de genótipo MM, 120 por 300, que é igual a 0,4 ou 40%. Frequência MN, 40 por 300, que é igual a 0,13 ou 13%. Frequência do genótipo NN, 140 por 300, que é igual a 0,47 ou 47%. Assim, pode-se avaliar a frequência de cada genótipo em uma determinada população. A somatória das frequências genótipicas sempre deve ser igual a um inteiro, ou seja, 100%. Para calcular a frequência gênica, primeiro é preciso identificar quais genes estão presentes na população. Por exemplo, nessa população de 300 indivíduos, caracteriza-se genotipicamente 120 pessoas com tipo sanguíneo MM, 40 com tipo sanguíneo MN e 140 do tipo NN. Entretanto, há apenas 2 genes que constituem os 3 genótipos, o gene M e N. Cada genótipo é formado pelo par de genes. Logo, se a população existe 300 genótipos, teremos obrigatoriamente 600 genes nessa população. Para calcular a frequência gênicas, deve-se adotar o seguinte raciocínio: verificar quantas vezes cada gene aparece em cada genótipo. MM, 120 genótipos. O gene M aparece 2 vezes em cada indivíduo. Correspondentemente, teremos 240 genes M. MN, 40 genótipos. O gene M e N aparecem uma vez em cada indivíduo. Consequentemente, teremos 40 genes M e 40 genes N. NN, 140 genótipos. O gene N aparece 2 vezes em cada indivíduo. Consequentemente, teremos 280 genes N. Cálculo da frequência gênica. Gene M, 240 mais 40 por 600 é de 0,47 ou 47%. Gene M é igual a 40 mais 280 por 600 é de 0,53 ou 53%. Sim, conhecer os padrões de herança, a genética
de população e o impacto dessas variantes nas doenças humanas é fundamental para a aplicabilidade e o desenvolvimento da genética médica e humana. O genoma humano e a genética médica. O estudo da genética humana revelou uma ampla aplicação desse conhecimento na medicina moderna. Hoje, conhecer o genoma de um indivíduo permite identificar e relacionar de que maneira as variantes do DNA podem impactar a saúde e os processos patogênicos do desenvolvimento humano. A genética e os defeitos congênitos. Defeitos congênitos, DCS, são definidos por anormalidades morfológicas, estruturais e ou funcionais presentes no organismo ao nascimento. De etiologia diversa, os defeitos congênitos podem ser originados por variantes no DNA, cromossopatias, variantes no ponto SNVs, CNVs, variação no número de cópias de regiões genômicas, indels, pequenas inserções e deleções genômicas, por anormalidades estruturais, por causas externas ambientais, habituais e agentes danosos, por mecanismo físico e de etiologia idiopática, sem causa definida. Os DCs estão presentes em cerca de 3 a 5% de todos os recém-nascidos vivos. Estes são classificados em dois grandes grupos, as anomalias maiores e menores. As anomalias maiores são aquelas de grande impacto clínico, de baixa frequência populacional, prejudicando a qualidade de vida do indivíduo. Por sua vez, as anomalias menores são aquelas de maior frequência populacional, as quais não trazem grandes complicações clínicas aos seus portadores. A tabela a seguir traz uma lista de exemplos de defeitos congênitos maiores e menores. Quadro 9. A figura a seguir apresenta um exemplo de defeitos congênitos maiores e menores. Observação. Os heredogramas e os padrões de heranças são utilizados durante o aconselhamento genético, permitindo inferir origens parentais e direcionar a conduta clínica e diagnóstica. Prevenção dos defeitos congênitos. Os defeitos congênitos podem ser prevenidos em 3 grandes momentos da vida de uma pessoa, sendo classificados em prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária é aquela que é realizada antes da fecundação, ou seja, é o atendimento feito ao casal que pretende engravidar e procura um atendimento especializado para prevenir uma anormalidade congênita. Entre as ações mais conhecidas, destaca-se a fortificação das farinhas brasileiras com ácido fólico. Essa medida evita os defeitos de fechamento de tubo neural no feto durante a gestação. Quando falamos em prevenção secundária, enfatiza-se o ato de evitar que um concepto nasça com um defeito congênito. Tal medida é realizada no período pré-natal, destacando-se hábitos saudáveis da gestante e cirurgias corretivas no feto intrauterino. No tocante à prevenção terciária dos efeitos congênitos, enfatizamos todas as ações realizadas para melhorar a qualidade de vida do recém-nascido que apresentam a normalidade congênita. Assim, a prevenção terciária é dita pós-natal. Observação. O ECLANC, Estudo Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas, é um serviço de monitoramento de nascimento de crianças com defeitos congênitos que, na década de 1960, emitiu um alerta relacionado a defeitos congênitos com o uso da talidomina. Esses projetos clínicos são importantes para o reconhecimento e o estudo da etiologia dos defeitos congênitos. Os defeitos congênitos podem surgir em diferentes momentos do desenvolvimento embrionário e fetal e ainda ter etiologias distintas. Assim, os defeitos congênitos podem ser classificados principalmente em malformação, disrupção, deformidade e displasia. A seguir, serão apresentados detalhadamente cada uma desses mecanismos. As malformações são caracterizadas por
anomalias no processo de desenvolvimento basal do órgão ou estrutura que, como resultado, causará um efeito danoso à sua morfologia, estrutura e ou funcionalidade. De etiologia genética e ou multifatorial, o processo malformativo pode resultar em estruturas incompletas, ausentes ou anormais. As deformidades congênitas resultam de um processo físico que atua em uma estrutura previamente bem formada, causando impactos em seu desenvolvimento e em sua funcionalidade. As deformidades são mais frequentes visualizadas em cartilagens, ossos e articulações. Como resultado final, as deformidades podem ser temporárias ou permanentes, dependendo muito do momento do desenvolvimento fetal e das suas estruturas acometidas. A disrupção é um defeito físico morfofuncional que acomete um órgão ou estrutura previamente normal. De etiologia ambiental, disrupções geram estruturas anormais, com perfuração no processo de desenvolvimento, podendo resultar na perda de parte dessa estrutura ou de segmento desse órgão. A displasia é caracterizada por uma desorganização celular tecidual, que resultará em um órgão ou estrutura anormal. Geralmente, acomete-se estrutura ósseas, a exemplo das displasias esqueléticas. Resumo: o estudo genético e molecular do DNA humano é imprescindível para o entendimento das doenças genômicas, bem como a compreensão dos mecanismos que envolve o dogma central da biologia molecular: replicação, transcrição e tradução. A replicação foi estudada no processo de síntese de novas moléculas de DNA, a transcrição na síntese da molécula do RNA mensageiro e a tradução no processo de síntese de aminoácido. Ao analisar essa tríade, foi possível reconhecer a funcionalidade celular e de expressão gênica. Na transposição dos estudos de Mendel para desenvolvimento da genética médica e científica, grande parte das doenças monogênicas humanas seguem os padrões das leis de Mendel, dos tipos autossômico recessivo e autossômico dominante, ligado ao X dominante, ao X recessivo e ao Y. Assim, vimos que as CSNVs são as principais causas de doenças monogênicas. O estudo genético de doenças genômicas é baseado na genética médica, nos estudos populacionais e na análise de heredograma. Destacamos que o heredograma é a base representativa da herbalidade e da transmissão-segregação gênica em uma família. Assim, o geneticista tem ferramenta para a melhor condução do caso do seu paciente, escolhendo testes genéticos mais assertivos para a relação genótipo-fenótipo mais adequada. Exercício. Questão 1. UFSC 2004 adaptada. No ano de 2003, foram comemorados 50 anos da descoberta da estrutura tridimensional do DNA. Com base na tirinha de Mafalda e com relação às características dessa molécula, ao papel que ela desempenha nos seres vivos e aos processos em que se encontra envolvida, é incerto afirmar que, em relação aos organismos primitivos, ela apresenta apenas uma fileira de nucleotídeo. B. Nela está contida a informação genética necessária para a informação de um organismo. C. Ela tem capacidade de se autoduplicar. D. A mensagem nela contida pode ser transcrita para uma outra molécula denominada RNA. É formada por duas fileiras de nucleotídeos torcidas, juntas em uma forma de hélice. Resposta correta: A. Em alguns organismos primitivos, ela apresenta apenas uma fileira de nucleotídeo. Justificativa. O DNA se apresenta como uma molécula formada por duas fileiras enroladas de forma helicoidal. Questão 2. UPE 2018. A acondroplasia é a causa mais comum de nanismo em humanos.
é um distúrbio causado por mutações específicas no gene do receptor 3 do fator de crescimento do fibroblasto, gene FGFR3. A ativação constituída desse gene inibe inadequadamente a proliferação de condrócitos na placa de crescimento, acarretando o encurtamento dos ossos longos, assim como a diferenciação anormal de outros ossos. Indivíduos acondroplásticos são heterozigóticos, DD, e pessoas normais são DD. O alelo D, em homozigose, eleva a morte ainda no período embrionário. No mundo, a frequência do alelo D é baixa em relação ao alelo D. Pais normais podem gerar uma criança acondroplásica por mutação nova. Sobre isso, é correto afirmar que a frequência do alelo D é maior do que o alelo D na população mundial, pois a ação de seleção natural sobre o alelo FGFR3 mutado não é suficiente para suplantar o surgimento de mutação correspondente no mesmo sítio nas populações humanas. B. Para que o indivíduo apresente o fenótipo normal, faz-se necessário a presença de dois alelos FGFR3 mutados, pois a inativação do gene inibe a proliferação dos condrócitos na placa do crescimento. C. Em relacionamentos nos quais um dos genitores é afetado por acondroplasia, o risco de recorrência em cada criança é de 25%, pois a acondroplasia é um distúrbio autossômico dominante, visto haver mais homens acondroplásticos do que mulheres. Em relacionamentos nos quais ambos os genitores apresentam estatura normal, a probabilidade de nascer uma criança na estatura normal é de 50%, pois a acondroplasia é um distúrbio autossômico recessivo. E, em relacionamento em que ambos os genitores são afetados por acondroplasia, a probabilidade de ocorrer um abortamento é de 25%, por causa da letalidade, na quais os dois alelos FGFR3 mutado DD são necessários para causar a morte. Resposta correta, resposta E. Análise das alternativas. Alternativa incorreta A. Justificativa. A frequência do alelo D é maior do que a do alelo D na população mundial. A mutação responsável pela doença em mais de 98% dos pacientes é a G1138A, uma transcrição G maior que A no nucleotídeo 1138 do gene que codifica o receptor do fator de crescimento fibroblástico 3, FGFR3. B, alternativa incorreta, porque a justificativa para que o indivíduo apresente o fenótipo normal, não há mutação no FGFR3, pois a mutação responsável pela doença em mais de 98% dos pacientes é a G1138A, uma transcrição G maior que A no nucleotídeo 1138 do gene, que codifica o receptor dos fatores de crescimento fibroblástico 3, FGFR3. Isso leva à substituição de glicina por arginina no domínio transmembrânico de FGFR3. C. Alternativa incorreta, porque XDD é igual filho com 50% de chance de ser acondroplásico, pois a normalidade para esse caso é recessiva DD, e o filho acondroplástico seria DD 50% para cada filho do casal, independente do sexo. Alternativa incorreta. Justificativa. Em relacionamento nos quais ambos os genitores apresentam estatura normal, a probabilidade de nascer uma criança com mutação nova é de 80%, pois a acondroplasia é um distúrbio autossômico dominante. E alternativa correta, justificativa, a acondroplasia em homozigose DD é letal. Alelos D, normalidade, e D, acondroplasia. Pais, DD por VX, DD é igual a P, feto DD, ou 25%, ou 1 em cada 4.